O conforto vai acabar com a sua vida. Eu sempre vivi no conforto, principalmente durante a pandemia. As aulas eram online e eu passava o dia inteiro jogando no computador, vendo filme, vendo série, vendo vídeos, vendo memes nas redes sociais e tomando aquele café de cápsula e sempre comendo alguma coisa que não era saudável. Eu lembro que eu sempre comia sucrilhos com leite. Todo dia era assim, eu não saía pra fazer nada. Mas então, as aulas voltaram e eu tinha que sair da minha casa para ir na escola com outras pessoas da minha idade. Isso para mim era muito desconfortável, porque eu era muito estranho, eu era antissocial, eu era ansioso. Eu não sabia como interagir com as pessoas e como que eu ia agir na escola. Isso me deixou bem desconfortável. Todo dia ter que sair de casa, ter que ir pra escola, ter que falar com as pessoas, com aquele medo de ser estranho, de ser julgado e ser aquela pessoa esquisita da sala. Mas aí eu fiz amigos, eu comecei a me soltar mais, eu comecei a falar com as pessoas. E eu comecei também a questionar a crença de que eu era uma pessoa estranha e que não sabia falar com as pessoas. Aquela crença de que eu só sabia jogar jogos, ver vídeo e ver pornô o dia inteiro. E também foi nessa época que comecei a perceber o quanto de prazer instantâneo existia na minha vida e que isso tava me matando aos poucos. Agora eu tô com a saúde mental melhor do que nunca. Hoje mesmo eu acordei, eu meditei uns 25 minutos e eu tô acordando de madrugada para estudar, eu tô passando conhecimento aqui para vocês, tô indo na academia, tô com certeza num lugar muito melhor do que eu tava nessa época. Nós só crescemos pelo desconforto. Sempre foi assim. Para você conquistar algo, você precisa sofrer, nem que seja um pouquinho. Pensa em alguém que você admira e nas coisas que essa pessoa conquistou, como por exemplo o Michael Jordan, o melhor jogador de basquete da história. Ele era obcecado por basquete, ele treinava mais do que jogava, ele mesmo disse. Ele ficava horas praticando arremesso, ele ficava obcecado tentando melhorar qualquer coisinha que desse para melhorar, para ele ser o melhor da história. Ele vivia constantemente nisso. Ele imagina o desconforto que ele passou, treinando horas, arremessando horas, quando o braço dele estava cansado, quando ele só queria dormir, ele só queria fazer qualquer outra coisa. Ele continuou treinando lá, basquete. Ele continuou nesse estado de desconforto. Ou também o Ronaldo Fenômeno, que sofreu várias lesões no joelho, ele teve que fazer várias cirurgias, ele também estava sob muita pressão, ele tinha muitas críticas nas costas dele, mas ele foi lá, mesmo assim, ele jogou a Copa de 2002, mesmo com tudo isso acontecendo na vida dele, ele conseguiu ganhar a Copa do Mundo, ele jogou e mesmo assim. Olha também o caso do Stephen Hawking, um dos maiores gênios da ciência moderna. Quando ele tinha 21 anos, ele recebeu o diagnóstico de ELA, que é uma doença degenerativa que paralisa todos os músculos do corpo. Os médicos falaram que ele tinha no máximo 2 anos de vida. Pensa nisso, mesmo preso a uma cadeira de rodas, sem conseguir falar, se expressar direito, ele continuou estudando, ele continuou escrevendo livros e dando palestras pelo mundo. Ele achou um jeito. Ele estava muito desconfortável. Pensa no desconforto que ele sofreu, todo paralisado, sem conseguir falar direito. Mesmo assim, ele continuou indo, ele continuou passando por esse desconforto e conseguiu contribuir muito para nossa ciência de hoje em dia. Agora imagina se essas pessoas simplesmente tivessem escolhido o conforto, se elas tivessem preferido descansar que treinar ou jogar, ou também enfrentar as coisas que estavam fora do controle delas. Eu sei que parece algo muito motivacional, sabe? Um papo de coach, mas é verdade. Pense em alguém que você admira, pode ser até os seus pais. E se eles tivessem escolhido o conforto? Se eles tivessem escolhido não trabalhar? A gente sempre tá vivendo no conforto. A gente tá cercado de conforto e a gente tá viciado nisso. Pensa, qual foi a última vez que você escolheu não ficar nas redes sociais e fazer outra coisa, ir pra academia, por exemplo? Qual foi a última vez que você deixou de ver um filme, de ver uma série pra ir correr ou pra ler um livro? É muito visível que as pessoas estão correndo pro conforto. Isso é alarmante. Isso vai acabar com a sua vida. Nosso ambiente limita a gente. Se você vive cercado de conforto, cercado de estímulos, de coisas que te deixam satisfeito, você nunca vai passar pelo desconforto, você nunca vai evoluir, você nunca vai ter outra perspectiva de vida. Vou te dar um exemplo. Se todo mundo à sua volta tá usando o Instagram, tá usando o TikTok, você não pode ficar de fora. Você não vai querer perder as piadas internas, os memes, a última notícia que os famosos fizeram, a última trend que tem, que é a dancinha que você faz aqui e você gira e cai, sei lá. Mas agora eu quero falar um pouco de ciência sobre o conforto. Tem um pesquisador que desenvolveu muito bem o conceito de conforto e desconforto. O nome dele é Bill Ekstrom. Ele desenvolveu esse desenho aqui, ó. Ele demonstrou as zonas, os
os ambientes em anéis. São 4 anéis. Vamos lá. O anel mais baixo é o da estagnação. Aqui é um ambiente de baixo crescimento e baixa performance. Isso quer dizer que você não está produzindo nada, você não está conseguindo fazer nada. Nada está saindo, nenhum trabalho está sendo feito, nenhum estudo, nada. Geralmente nesse ambiente você tem que seguir muitos passos ou tem muita burocracia envolvida. E isso está mais envolvido com o governo, o Estado, sobre esse tipo de coisa, mais relacionado com políticas, com, por exemplo, você vai processar alguém, por exemplo. Aí tem muitos passos, esse é um estágio de estagnação. Você não está conseguindo fazer muita coisa, está de mãos atadas. O contrário da estagnação é o caos. O caos é um ambiente muito maluco. No caos você não sabe o que vai acontecer. É um ambiente de desastres. Você não tem controle sobre eventos ou resultados. Alguns exemplos disso são quando tem desastres naturais, terremoto, coisas muito bruscas que acontecem, eventos muito raros, anarquia, sabe? Coisas desse jeito, muito bagunçadas. Tragédias, realmente. E aqui, acima da estagnação, tem a ordem. A ordem é o ambiente de maior conforto. É aqui na ordem que todo mundo quer estar. Nesse anel, você sabe o resultado das coisas que você faz ou dos eventos desse ambiente. Isso é perigoso, porque se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito ou pensando da mesma forma, você não vai crescer. Você vai continuar nesse estado. Você vai ficar parado na vida. Se eu faço a mesma coisa todos os dias, sem ter nenhum desconforto, sem mudar alguma coisa, sem passar por um desafio, eu não vou crescer. Se, por exemplo, todo dia quando eu acordo, eu vejo lá meia hora de redes sociais, aí depois disso eu como sucrilhos com um monte de açúcar e eu vou pra escola. Na escola eu fico lá, entediado, tentando mexer no celular, tentando ouvir música, sem prestar atenção no conteúdo, e volto pra casa e continuo no mesmo ciclo, você não vai pra frente, você vai ficar sempre na mesma coisa. No máximo aqui que você vai passar por algum desconforto vai ser na escola e olha lá. Mas, se você adicionar um pouquinho de desconforto, como ir para academia, ou começar a meditar, ou falar com alguma pessoa nova, fazer alguma prática diferente nesse dia, você passa para outro anel. Você passa para o anel da complexidade. Nesse anel, você não sabe o resultado das suas ações e dos eventos que acontecem. E é isso que causa desconforto. A ordem está diferente. Não é algo que você consegue prever. No exemplo que eu dei, se você começar a ir para academia depois ou antes da escola, você não sabe o que fazer lá. Você está com certeza fora da sua zona de conforto. Você não sabe que exercício fazer, como fazer o exercício, quantas séries você tem que fazer, qual peso você tem que pegar. Você não sabe nem o que esse exercício vai fazer para você. Mas aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo técnica no exercício, você vai aprendendo mais sobre academia, musculação, sobre dieta, sabe? É assim que você cresce, porque você não sabe o resultado da sua ação, mas você faz mesmo assim com esse desconforto. Aí você aprende, essa ação aconteceu tal coisa, aí provavelmente outra ação vai acontecer outra coisa. Isso pode ser aplicado em tudo na vida, literalmente tudo, em negócios, no trabalho, na escola, com pessoas, com academia, com tudo. Todo mundo logo de cara foge do desconforto, até porque não faz muito sentido você buscar o desconforto. Ninguém quer se sentir mal hoje em dia, todo mundo quer o melhor do melhor, todo mundo quer se sentir bem, quer ter aquele prazer e não ter as consequências disso. Mas você tem que entender que para você crescer, para você evoluir, seja lá o que você queira, você vai ter que passar pelo sofrimento, pela dor, pelo desconforto. Você tem que abraçar o desconforto e é assim que você vai fazer progresso. Tá, tudo bem. Você entendeu que você precisa passar por desconforto, mas como você faz isso? Como exatamente você se coloca nesse anel de complexidade? Tem 3 jeitos. O primeiro jeito é que você é forçado. Então, no exemplo que eu dei da escola, seu professor te passa um trabalho ou uma prova muito difícil. Você vai ter que estudar para essa prova. Você vai passar pelo desconforto de fazer essa prova. Você foi forçado a fazer isso. Ou você é expulso da escola, mas aí já entra um pouquinho do anel de caos, que, né? Foi expulso, você tá ferrado. Ou também se você trabalha, você é demitido do seu trabalho, ou seu chefe te passa um projeto gigantesco, tem um prazo de 3 dias. No segundo jeito, alguém te ajuda a chegar lá. A gente sempre vai escolher o conforto, seja conscientemente ou subconscientemente. Algumas pessoas, elas podem te
te ajudar a sair da zona de conforto. Como, por exemplo, você começou a treinar, você já sabe o que exercício faz, o que vai acontecer quando você fazer esse exercício. A academia já tá no anel de ordem para você, já tá na sua zona de conforto. Mas aí você vai treinar com um amigo. E esse amigo, ele te motiva. Ele fala, não, pega esse peso, pega um peso a mais, pega esse peso que você nunca pegou e faz e tenta. Aí você vai, você fica motivado e você vai lá. Não tá mais na sua zona de conforto. Você tá com medo de pegar esse peso. Você tá com medo de agachar com 100 quilos nas costas. Mas seu amigo te motiva e ele fala, e ele vai lá. Aí você começa a fazer, você consegue arrancar 2, 3, 4 repetições sozinho. Mas aí você chega na quinta, você tentando levantar, você não consegue, mas seu amigo vai lá e te ajuda. Aí ele te ajuda a fazer mais repetições. Você falhou totalmente, sua perna tá doendo muito. Esse é um exemplo de alguém que te ajuda a chegar no anel de complexidade, do desconforto. E essa série que você fez te levou além da falha, vai fazer o seu músculo crescer muito mais do que se você só tivesse feito com um peso menor e você já soubesse o que ia acontecer, você ia conseguir fazer as 8 repetições, você tinha certeza que você ia fazer. E o terceiro é que você pode se jogar no anel da complexidade. E aqui vai ser a hora da historinha de novo. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar quando estava estudando esse assunto. A história da Claudette Collen. Ela vivia em Montgomery, lá na Alabama, na época de 1950. Ela ia para uma escola para negros e ela pegava o ônibus todos os dias. Nessa época tinha um regime de segregação racial nessa região. Quer dizer que os negros viviam separados dos brancos, tinha uma diferença de privilégios e no ônibus tinha um lugar para branco sentar e para negro sentar. Se o ônibus estivesse lotado lá e um branco quisesse sentar e tinha um negro sentado, o negro tinha que dar lugar pro branco. Mas em um determinado dia, a Claudette se recusou a levantar com um homem branco. E ela foi presa. E foi aí, 9 meses antes do caso da Rosa Parks, que é o mais famoso, que começou a luta contra a segregação racial e também contra o apartheid. Quando a Claudette ela se recusou a se levantar, ela escolheu o desconforto, porque ela não sabia o que ia acontecer depois. Será que ela ia ser morta? Será que ela ia passar despercebida? Ou ela ia ser presa? Ela não sabia, ela estava totalmente desconfortável. Bem diferente do que se ela só tivesse escolhido levantar. Ela já sabia o que ia acontecer. Ela ia levantar, o branco ia sentar e acabou. Ela ia estar continuando no anel da ordem. Quando você escolhe o desconforto, você não muda só a si mesmo. Você causa crescimento também a todo o ambiente que você está e também, dependendo, a toda a comunidade que você está envolvido. Como, por exemplo, o caso da Claudette. Quando ela escolheu entrar no desconforto, ela escolheu não levantar, ela chacoalhou toda a comunidade. Ela começou a conscientizar as pessoas e dar uma nova perspectiva para as pessoas. Ela começou a pensar diferente. Ela falou, não tá certo isso, não devia dar o meu lugar só por causa da minha cor. Ela colocou meio que o mundo inteiro no desconforto. Ela mudou a ordem das coisas. E pode ser algo motivacional, pode ser, sabe, algo muito utópico, muito fora da realidade, mas eu prefiro viver assim. Eu prefiro viver pensando em crescer todo dia do que enterrado no conforto, ferrando a minha vida, ferrando a minha saúde mental, ferrando o meu corpo, pra no final olhar pra trás pra minha vida e me arrepender de não ter vivido ao máximo. E se você viu o vídeo até aqui, parabéns, você é uma das poucas pessoas que tem a capacidade de ver um vídeo longo, prestar atenção nas minhas palavras, ou você deixou de segundo plano e foi fazer outra coisa, mas parabéns por ter chegado até aqui. Você já aprendeu muito, você é já 1% das pessoas que resolvem mudar de vida aí pelo mundo. Se orgulha, continua nesse caminho, coisas boas vão acontecer pra você, eu tenho certeza. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer contigo. E eu quero te levar nessa jornada comigo, quero fazer você melhorar. Um beijo, tá? Tchau!